Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês dos Estados Unidos. Eu espero que vocês estejam bem. Mas antes de tratar o tema desse vídeo, eu gostaria que você que não é inscrito neste canal, se inscreva, ative as notificações e, se possível, dá o like, comente. Comente aí se você concorda ou não concorda. Qual que foi a experiência que você teve com esse prejuízo, com esse desperdício que eu vou tratar nesse vídeo? Para quem não sabe, eu vivi por mais de 20 anos dentro da instituição Igreja Universal. Quem fala com você é uma pessoa que foi obreiro da instituição, conheço a fundo tudo que se diz em relação à Igreja Universal. Eu tive várias experiências, tá ok? Por isso eu estou aqui gravando esse vídeo e eu posso falar porque eu participei de muita coisa que se passa ali dentro, que se trata ali dentro, e uma das coisas eu vou tratar nesse vídeo, ok? Quem não assistiu o último vídeo, esse vídeo aqui, ó, eu trato nesse vídeo e falo quanto eu gastei, quanto eu doei do meu bolso, que eu tirei do meu sustento, da minha família, para investir nessa obra. Então, confere o valor nesse vídeo, assista lá e vê o valor. O valor é um absurdo. Mas vamos seguir para o assunto. O assunto do vídeo é: a Igreja Universal desperdiçou um valor absurdo, absurdo. A instituição Igreja Universal desperdiçou 685 milhões de reais. Presta atenção nesses números que eu vou falar para você, que você talvez vai se familiarizar muito rápido no assunto. É para 10 mil pessoas, são 35 mil metros quadrados, 5 campos de futebol, 40 mil metros quadrados de pedras vindos de Israel, cadeiras espanholas, 10 mil lâmpadas de LED e por aí vai. São números gigantescos. Que eu estou tratando aqui é do Templo de Salomão. Olha, se você for ver, eu fiz aqui uma pesquisa rápida no Google. Você vai ver os números do Templo de Salomão, são números assim exorbitantes, a coisa de maluco. Tem 59 apartamentos tipo kitnet, 12 apartamentos com suíte, 13 com 2 suítes. Tem lá uma mansão, um palacete em cima do templo, que é da família ali, ó, da família imperial, do Edir Macedo. E é uma coisa assim, uma obra faraônica. Mas, Ricardo, você me pergunta, e aonde está o prejuízo nisso? Aonde está o desperdício nisso? Calma, que eu vou explicar. Tenha um pouco de paciência e assista esse vídeo comigo até o final. Você vai entender. Ricardo, mas ali é o Templo de Salomão. Segundo Edir Macedo, é o Templo de Salomão. Mas eu quero que você entenda o que a Bíblia fala. Em João, capítulo 4 e versículo 21, ali se trata da história da mulher samaritana. Para quem não sabe, os samaritanos têm uma divergência com os judeus. Foi uma divisão que teve nos povos e um povo não dava com o outro. E ali a história fala que Jesus estava vindo de uma viagem cansada e se assentou, estava perto de uma fonte. E uma mulher tirava a água da fonte. E ele pediu para ela
para dar água e ela teve uma conversa ali com Jesus e logo ela reconheceu que ele era o Cristo, ele era o profeta de Deus. E ela faz uma pergunta para ele, essa história todos sabem, se aonde que se devia adorar. Se no monte, que tinha um monte lá em Samaria, ou se no templo em Jerusalém. E Jesus disse a ela que a hora já tinha chegado. A hora já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorariam era em espírito e em verdade. Jesus ainda tinha enfatizado que a adoração era nem no monte e nem no templo. Que a hora já tinha chegado. Primeiro ele falou, advertiu que a hora estava próxima, ia chegar um tempo, e depois ele falou que a hora já tinha chegado. E até hoje as pessoas estão aí procurando montes e templos para adoração. E com isso estão gastando fortunas de dinheiro. Eu tratei esse do Templo de Salomão, aí que tem em São Paulo, no Brás, a qual eu fui várias vezes quando eu morava no Brasil e quando eu frequentava a instituição. Fui algumas vezes porque eu queria ir e chegou um tempo que eu estava indo obrigado, porque a direção da igreja obriga obreiros, jovens, evangelistas e frequentar o templo, ter uma escala e a pessoa tem que ir. Tem região que tem que ir toda semana. É obrigado. Agora eu falo uma coisa para vocês. Que adoração é essa que você vai fazer num templo de pedra que se diz que é para Deus, que você tem que ir obrigado? Obrigado. Sim. Agora, mais uma coisa, mais um detalhe, para você entender mais o meu raciocínio, que às vezes você pode estar achando assim, Ricardo, você está com preconceito contra a Universal, você está com preconceito contra a religião evangélica. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 48, se trata da história de Estevão, o primeiro mártir. Ali está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos dos homens, por mão de homens. Quer dizer que Deus não habita em templos de parede, templo físico, templo de pedra. E aí, se está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por que se gasta milhões de reais, eu vou levar até para dólares, milhões de dólares em torno do mundo todo para se construir templos de pedra? Você vê em todos os estados grandes catedrais, grandes templos luxuosos, templos sofisticados, outros com requintes arquitetônicos de ouro, de tudo quanto é tipo, e que se dizem que é para adoração a Deus. Por que isso? Em Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 19, diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o nosso, o meu, o seu, o dos ouvintes ou das pessoas que frequentam o templo, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, se está dizendo que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, se Jesus, o próprio Cristo, o próprio Messias, tinha dito que o tempo de adoração em espírito e em verdade já tinha chegado desde aquela época, que
que a adoração não era nem no templo e nem no monte. Por que se gasta um absurdo de dinheiro para construir templos? Um templo com uma referência ao que Deus condenou. Jesus de Nazaré, ele saindo do templo, os discípulos comentaram com ele sobre a grandiosidade do templo. E Jesus tinha dito a eles que não ficaria ali pedra sobre pedra. 40 anos depois, ao equivalente ao em torno de uma geração, assim como Jesus predisse, aquele templo ruiu. Aquele templo foi cercado, a cidade de Jerusalém, a cidade de luz, a cidade fortificada, foi cercada pelo exército romano. O general Tito, filho do então imperador Vespasiano, arruinou aquele lugar, destruiu aquele lugar. Destruiu tudo, acabou com tudo. Jesus já sabia que ia acontecer aquilo dali. Adoração a partir daquele momento, de fato e de verdade, teria que ser em espírito e em verdade. E o questionamento que eu faço? Por que se gasta milhões em construção de templos físicos? Porque Jesus não ia mentir. Jesus não mentiu. Essas escrituras, esses textos, esse texto do evangelho não é uma mentira. Se Jesus falou que o tempo tinha chegado, que ele não habita em templo feito por mãos de homens, e que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, eles estão desperdiçando dinheiro. O templo são vidas. Eu poderia pegar o dinheiro que eu investi na construção do templo, com a promessa do Edir Macedo que não se cumpriu nem na minha vida e nem na vida de ninguém. Eu conheci foi pessoas miseráveis, pessoas fracassadas, endividadas, com nome sujo no SPC, no Serasa, pessoas que até hoje pagam dívidas na justiça por ter tirado teus bens e ter investido no templo de pedra. Então, mais uma vez eu faço o questionamento. Por que se constrói templos de pedra? Por que a Universal e outras instituições evangélicas gastam rios, fortunas de dinheiro com templos de pedra? Sendo que existe vidas, os templos estão aí, para todas as ruas, para todos os locais, para todas as casas, existem pessoas necessitadas. Necessitando de comida, necessitando de água, precisando de uma rede de esgoto, precisando de um tratamento de saúde. E eles não, eles são donos de hospitais. Ele é dono de hospital. E o templo, os verdadeiros templos do Espírito Santo, não tem nenhum hospital. Ela não tem, mal lá, um atendimento médico do SUS. E cadê a lógica disso? Porque hoje eu me questiono, por que eu gastei 100 mil reais para a construção de um templo que Deus não habita nele? E Deus também diz, Jesus também diz que ele não pode receber nada das minhas mãos. Nada que eu não posso oferecer nada com as minhas mãos para Deus, porque tudo é dele, tudo ele que fez. Então, mais um vídeo para a tua reflexão. Pare de investir no templo de pedra. Para de investir nesse evangelho frajuto, esse evangelho de barganha, na teologia da prosperidade. Você não vai receber nada em troca. Então, vai ler lá em João, capítulo 4, sobre a mulher samaritana. Vai ver em Atos, capítulo 7, 48, sobre a morte de Estevão. Por que Estevão morreu? Vai ver o apóstolo Paulo em Coríntios explicando o que é o templo do Espírito Santo. Fica com Deus, fique em paz. Até o próximo vídeo.
Valeu. Graça e paz.